Fala aí, povo de Deus, vamos continuar estudos de Apocalipse? Já chegamos em Apocalipse 20, eu quero deixar algumas coisas claras, porque a gente está chegando no final. Eu tenho defendido sempre aí, e eu creio, que o Apocalipse é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas. Então esse é o tipo de estudo, paralelas e progressivas, que também é chamado de recapitulação. Mas por que o pastor defende tanto isso? Bem, nós entendemos que no Apocalipse conta a mesma história, várias vezes de ângulos diferentes, e que cada narrativa ela vai ficando cada vez mais clara e mais intensa. Por que, pastor? Mas por que dessa forma? Deixa eu te falar uma coisa. A leitura cronológica, e sucessiva, que seria o outro tipo de análise sobre Apocalipse, ela entende que um capítulo sucede o outro cronologicamente, por isso que é chamado cronológica ou sucessiva. Ou seja, aconteceu o capítulo 1, depois aconteceu o capítulo 2, o 3. Eu, particularmente, acho difícil. Fica difícil para mim. Por quê? Eu fico pensando assim, como é que poderíamos explicar o fato que Apocalipse, que Apocalipse tendo pelo menos 7 referências claras da segunda vinda de Cristo, ou seja, se organizarmos o Apocalipse dessa forma cronológica, do jeito que é a outra sugestão de estudo, nós vamos perceber que o mundo acaba 7 vezes. Já que existe 7 vindas de Jesus, seria 7 vezes o mundo acabando, e particularmente, eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Por isso, eu adotei essa outra forma. Ficou claro? Ficou bem entendido? A forma de recapitulação. Amém? Nós vamos estudar o milênio hoje, e nós vamos estudar também dessa mesma forma e simbólico. Pastor, mas tudo é símbolo para o senhor. Por quê? Mas por que tudo é símbolo? Eu vou explicar também. Vamos deixar tudo bem explicadinho, que está chegando no final dos estudos de Apocalipse. Por que símbolo? Por que simbólico? Aí eu não vou te explicar, não. Eu vou fazer daquela outra forma. Você me perguntou, eu vou te responder com 3 perguntazinhas. Tá? A primeira pergunta: você ou alguém acredita que Jesus tem a aparência literal, literal, de um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos, conforme escrito em Apocalipse 5:6? Imagina, você vê Jesus dessa forma? Cheio de chifres, cheio de olhos? Literalmente? Eu acho que não, Segunda pergunta: você imagina um dragão literal, um dragão de verdade, perseguindo uma mulher grávida, e essa mulher ainda vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas? Será que você consegue imaginar isso de forma literal? Bem, está escrito em Apocalipse 12. Terceira pergunta: será que surgirá realmente, literalmente, um monstro com 10 chifres e 7 cabeças saindo do mar? Vai acontecer isso? Vai subir um monstro dessa forma do mar? Bem, se você crê, tudo bem, Eu respeito que você pense dessa forma, mas eu tenho essa dificuldade, eu não vejo assim, eu vejo mais como símbolos, e por isso que nós temos estudado aí como símbolos. Amém? Ficou bem claro sobre isso? Eu tomei aí só 4 minutinhos seu, para poder estar explicando por que eu sigo essa linha aí, e a gente vai continuar agora Apocalipse dentro dessa linha. Apocalipse 20, diz assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A gente vai estudar aí esses 1000 anos. Versículo 3 diz: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Sabe, segundo a Bíblia, o aprisionamento e derrota de Satanás, se a gente for olhar com um olhar bíblico, ocorreu com relação à primeira vinda de Cristo. Ou seja, durante seu ministério.
né, com a sua morte, ressurreição, coroação, no ministério, na primeira vinda de Jesus, né? Ali já começa o aprisionamento e a derrota de Satanás, né? O próprio Jesus testificou isso, sobre isso quando ele respondeu aqueles blasfemos fariseus, né? Lembra disso? Lá em Mateus 12:29, né? Quando diz, para expulsar um demônio, um diabo, só pode ser o chefe deles, o Belzebu. Então Jesus vai, levanta e diz assim, ó: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então poderá roubar-lhe a casa. Ou seja, ele está dizendo que já na sua vinda, né, ele tem autoridade sobre os demônios, porque ele já amarrou Satanás, ele já limitou o seu poder. Então por aí a gente já vê que o poder de Satanás já é limitado com a vinda de Jesus. Então nós entendemos que quando diz ali, né, então vi descer do céu o anjo que tinha, né, a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu, ou seja, ele amarrou o valente. Para quê? Para limitar o seu poder. Isso aí é bom, por quê? Porque lembra que eu falei e sempre defendi que Apocalipse ele é escrito para as 7 igrejas da Ásia até os nossos dias, para toda igreja, né? Para toda igreja. E aquela igreja é interessado, né, a eles e para a gente também. E aquela igreja precisava ter um sossego no seu coração. Por quê? Porque Satanás ele estava atuando através do poder romano, né, do governo romano. Eles eram oprimidos, perseguidos, eles eram mortos. Então eles tinham que ter um acalento em seus corações. E essa palavra, quando chega a eles, eles entendem que Satanás estava amarrado. Vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar? Jesus Cristo, ele anuncia o seguinte: olha, o governo de Roma é forte. Sabe, Satanás é por detrás dessa autoridade, aonde que vocês são perseguidos, onde são levados à adoração a outros deuses e tudo, mas maior é o poder que está em vocês, porque Satanás está amarrado e limitado. Se a gente pensar Jesus como um ministério, até Jesus chegar à terra, até Jesus vir como homem, a representação de Deus e a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus estava sempre limitado, estava sempre em um povo. E Satanás ele atuava sobre todos os povos. Israel era a atuação de Deus. Mas Satanás estava atuando naquele povo que não conhecia a Deus, porque quem conhecia a Deus era Israel. Quando Jesus Cristo ele vem, ele se torna conhecido por todas as nações e Satanás é amarrado, ele é aprisionado para que ele não venha interferir na divulgação e na expansão do Evangelho. Amém? Então nós começamos a entender que ali o poder de Satanás ele já começa a ser limitado. Certa vez Jesus enviou os 70, olha só como é que já estava limitado, ele enviou os 70 discípulos, lembra disso? Lá em Lucas 10, ele enviou os 70 discípulos a pregar o Evangelho. Quando eles retornaram, eles estavam felizes, contentes, saltitantes, né? Porque os demônios lhe eram submetidos ao nome de Jesus. Era o avanço da igreja, porque eles já estavam amarrados pelo poderio de Jesus. Então Jesus ele declara algo, ele diz assim, agora lá em Lucas 10, 17, 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha só que interessante. No versículo 3 de Apocalipse diz, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Lembra que, né, todas as outras nações que não eram israelitas eram cegas e enganadas por ele, agora não mais, tá vendo? Para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, né? Lançou no abismo, ou seja, ele viu a queda.
Ele assistiu à queda, né? Olha que coisa interessante. Aí você pode virar e falar assim: tudo bem, então quer dizer que quando Jesus envia os 70, ali já começa a igreja reinando junto com Jesus. Ou seja, é a igreja que reina com Jesus desde aquele tempo, desde daquele instante. Eu vou falar para você, é sim. Você vê que ali Jesus já começa expandindo a sua igreja, ou seja, o nome de Jesus já começa sendo expandido por todas as nações com autoridade. Já havia autoridade sobre a igreja. Já havia julgamento, né? E o governo dos céus já estava sendo atuante através da igreja. Aí você pode dizer assim: mas como então então reinarão se não passaram ainda pela ressurreição? Tem lógica o que você está falando. Vamos dar uma lida aqui no versículo 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, abre a sua aí também. No versículo 6 diz assim, Apocalipse 20: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você está certo, né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, se é 1000 anos, né? E se a igreja vai reinar com ele, se o pastor está dizendo que a igreja já tem a autoridade, o pastor está enganado, porque não houve a ressurreição. Está vendo aqui, pastor? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Deixa eu falar um pouquinho sobre a primeira ressurreição, né? Vamos lá. Se essa primeira ressurreição se refere à ressurreição corporal, então necessariamente ela deve coincidir com a segunda vinda de Cristo. Aí você está certo. Porque a Bíblia, a Apocalipse só fala na ressurreição corporal na segunda vinda de Cristo. Aí você estaria certo. A igreja não poderia estar reinando com Jesus antes que viesse essa ressurreição, né? Essa primeira ressurreição. Amém. Só que você crê que a igreja não tem reinado e não tem poder sobre Satanás? Ela tem poder sobre Satanás, sim. Está reinando com Jesus, sim. Sabe? Está reinando com Jesus, sim. Tá, mas por que então, pastor? Se não passou pela primeira ressurreição e a Bíblia diz que só depois da primeira ressurreição. O problema todo é que toda a Escritura aponta para uma única ressurreição, né? Que vai ocorrer realmente na volta do Senhor Jesus, que vai ser, né, para julgar toda a humanidade, todos os homens. Mas você concorda que é aceitável que o texto esteja estabelecendo um contraste entre a primeira e a segunda morte também. A primeira morte, né? A Bíblia fala sobre uma morte de caráter corporal. Todo mundo vai morrer, né? Fora aqueles que serão arrebatados, todo mundo vai morrer. Só que depois dessa morte, vai ter um outro tipo de morte, que é a morte espiritual. Concorda comigo? E quando ela fala sobre primeira e segunda morte, ela também fala sobre primeira e segunda ressurreição. Ao contrário dessa morte, a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. A segunda seria a ressurreição do corpo. Então, quando fala sobre bem-aventurada da primeira ressurreição, está falando de uma ressurreição espiritual. O próprio Novo Testamento se refere à regeneração, que é a conversão, né? É o ato da conversão, é uma ressurreição do espírito. É uma ressurreição espiritual. Lembra 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Ou seja, é uma nova criatura no espírito. Essa é a primeira ressurreição. E são esses
regenerados e ressurretos que atuam com Jesus. Olha o que João fala em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, você pode ter a primeira morte, mas a segunda morte, você não passa sobre ela. Ele diz: eu sou a ressurreição. Então, se você tem Cristo, a ressurreição já chegou em sua vida. Essa é a primeira ressurreição. Cristo em você. Ele diz assim: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ainda pergunta: crês isto? Você crê? Você é um ressurreto em Cristo Jesus. Sabe, você já tem autoridade através do nome de Cristo. Satanás tem um poder limitado. Ele só atua em cima da legalidade, da rejeição daqueles que rejeitam Jesus Cristo. Mas você não rejeitou, você aceitou Jesus. Você é uma criatura ressurreta no mundo espiritual. O seu espírito vive e vive eternamente. A autoridade dos céus através dos seus lábios, a autoridade de Jesus Cristo, o nome de Jesus, em nome de Jesus, a autoridade através da sua vida, porque você faz parte do corpo de Cristo na terra. Você é um ser ressurreto, levantado para julgar segundo aos olhos de Cristo. Aqueles 70, eles saíram com a autoridade do julgamento de Cristo, ou seja, do nome de Cristo, e essa mesma autoridade está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Sabe, mas isso não quer dizer que Satanás não esteja atuando. E eu creio que vai haver um momento sim, só que a Bíblia diz assim, por pouco tempo. Olha só, a Bíblia diz: depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Por quê? Porque vai haver um momento onde que ele vai ter uma atuação maior sim, mas o poder dele é limitado, porque a igreja ainda está na terra, porque a igreja ainda é autoridade, é representação, e esse nome que a igreja carrega, que é o nome de Jesus Cristo, amarra, ela limita o poder das trevas. Autoridade em seus lábios, autoridade de filho sobre você. Você crê nisso? Você crê? Porque você é a igreja do Senhor. Essa palavra, ela veio para acalmar os corações daqueles que pertenciam às igrejas da Ásia, porque eram perseguidos, eram mortos, eram queimados, eram crucificados, alguns de cabeça para baixo, mas não perdiam a fé. Assim como é para a nossa igreja do nosso tempo. Perde a fé não, meu irmão. A mesma palavra que veio para eles. Satanás já foi vencido pela cruz. Satanás já foi derrotado pelo Senhor Jesus. Se você declarar isso, e se você agir como um filho, a autoridade do nome de Jesus está sobre a sua vida. Você é um ser ressurreto, regenerado e justificado pelaquela cruz. A autoridade sobre a sua vida. Não interessa o que você passe nessa terra, mas você já é mais que vencedor. Olha, nós podemos até passar pela morte natural, mas há uma garantia que da segunda morte nós não passaremos. Esse corpo, ele pode até perecer, ele pode até morrer, mas haverá uma ressurreição para mim e para você, e uma ressurreição eterna. Eu creio, eu sei que você também crê, e nós cremos junto porque nós somos juntos, porque nós somos um.